Nossa contagem de todas as galáxias no universo é sempre tão boa quanto o instrumento com o qual observamos. Pode-se dizer que todo o número de galáxias que anunciamos é, na verdade, um limite inferior. Mas por que isso acontece? Porque os telescópios têm uma sensibilidade limitada e esse limite não se reflete apenas em quão fraco um ponto ainda é visível, mas também em quão bem ele é visto. Estruturas extensas e de baixa luminosidade superficial se destacam da escuridão do universo e da radiação cósmica de fundo. Mesmo o melhor telescópio não consegue mais resolver objetos infinitamente pequenos ou de baixa luminosidade. Não surpreende que as estimativas do número de galáxias tenham sido constantemente revisadas para cima nas últimas décadas. Toda vez que uma nova geração de telescópios, detectores ou técnicas de análise permitia vislumbrar regiões antes invisíveis. O ponto central é essa corrida tecnológica. Hubble tornou visível pela primeira vez o quão absurdamente denso o céu vazio é. Webb empurrou ainda mais para baixo o limite de detecção e ampliou a faixa de comprimento de onda na qual podemos contar qualquer coisa. E mesmo assim, a lógica permanece a mesma. Cada novo campo profundo transforma o vazio aparente em estatística e a estatística em um limite inferior maior para o número de ilhas de estrelas. Mas não vamos colocar a carroça na frente dos bois e antes voltar um pouco ao passado. Antes do telescópio Hubble ser lançado nos anos 1900, nossa visão do universo distante era bastante limitada. Os telescópios terrestres não conseguiam enxergar tão longe devido à turbulência da atmosfera terrestre, ao brilho do fundo do céu e ao desempenho geralmente inferior dos detectores da época. Mesmo com exposições longas, a cintilação atmosférica ou a luz difusa da atmosfera acabavam apagando as estruturas mais delicadas. A luz zodiacal difusa, por sua vez, impunha um limite rígido para objetos extremamente pouco luminosos. Conhecíamos algumas milhares de galáxias a partir de catálogos celestes, mas muitas delas tinham sido encontradas principalmente em nossa vizinhança cósmica mais próxima, sistemas grandes e brilhantes que não desapareciam imediatamente no ruído de fundo. Galáxias distantes, especialmente aquelas dos primeiros anos do universo, permaneciam ocultas nos dados. Não porque não existissem, mas porque estavam no comprimento de onda errado ou eram luminosas demais. Daí a cautela das primeiras estimativas, ainda em meados do século XX. No século XX, estimavam-se dezenas de milhões de galáxias. Depois, falou-se em 100 bilhões, valor semelhante ao número estimado de estrelas por galáxia. Esses números baseavam-se necessariamente em extrapolações feitas a partir de amostras incompletas e distorcidas pelo brilho, ou seja, em suposições sobre quantos sistemas invisíveis deveriam existir além dos observados. Não em uma contagem realmente profunda, a revolução aconteceu quando Hubble, em 1995, há 31 anos, poucos anos após seu lançamento, registrou o primeiro Hubble Deep Field. A história dessa imagem se desenrola quase como um suspense científico. Foram sacrificadas horas valiosas do telescópio, 10 dias inteiros de observação, para olhar fixamente para um pequeno e discreto ponto escuro no céu, mal maior que a cabeça de um alfinete. Muitos astrônomos estavam céticos e por um motivo bem racional. O tempo de uso do telescópio é a moeda mais valiosa da astronomia. E não observar nada, à primeira vista, parece puro desperdício de tempo. Será que iriam encontrar alguma coisa ou apenas fotografar a escuridão do nada? O resultado surpreendeu até mesmo os otimistas. Na foto revelada, havia cerca de 3.000 objetos distantes, onde antes, mesmo com grandes instrumentos, praticamente não se via nada. E assim ficou imediatamente claro. O céu não está vazio, só o examinamos de forma superficial até agora. Foi como se alguém tivesse pegado um grão de areia e descoberto um mundo inteiro nele, só que esse grão de areia era um minúsculo cone de visão escolhido aleatoriamente através do universo. Esse minúsculo recorte do céu, capturado pelo Hubble, continha galáxias elípticas, galáxias espirais, estruturas distorcidas, algumas delas brilhantes e próximas, mas muitas fracas e distantes. De uma só vez, não se tinha apenas mais galáxias, mas também um corte transversal através dos estágios de desenvolvimento cósmico. Na mesma imagem, sistemas tranquilos, sistemas em colisão e muitos objetos que, em sua estrutura e aparência, ainda pareciam inacabados.
De repente ficou claro: se em um espaço tão pequeno milhares de galáxias são visíveis, então o cosmos como um todo deve conter um número inimaginável de ilhas de estrelas. E toda a contagem baseada em catálogos superficiais estava sistematicamente subestimada. Quando Hubble fez um novo Deep Field no céu do Sul no final dos anos 90, o resultado se confirmou novamente: milhares de galáxias em um campo igualmente pequeno. Isso foi importante porque aliviou a preocupação de que talvez tivéssemos olhado por acaso em uma direção excepcionalmente cheia. Mas isso foi só o começo. Nos anos 2000, o Hubble avançou com tecnologia aprimorada, e o Hubble Ultra Deep Field de 2004 empurrou ainda mais o limite de exposição. Cerca de 11 dias de tempo total de exposição foram acumulados ao longo de meses em um campo na constelação de Fornax, novamente em um ponto muito escuro do céu, para que o mínimo de brilho de primeiro plano e fundo não ofuscasse as fontes mais fracas. Desta vez foram contados cerca de 10.000 objetos nesse recorte. O Ultra Deep Field representou um salto que não consistiu apenas em mais tempo, mas sim na combinação de uma longa exposição, da combinação inteligente de muitas imagens individuais e de uma detecção que chegou perto do limite dos detectores de imagem do Hubble. Cada uma dessas galáxias poderia conter centenas de bilhões de estrelas, ou até bem menos, mas só a contagem já deixou os astrónomos literalmente de queixo caído. 10.000 galáxias em uma área do céu que é mais ou menos do tamanho de um grão de areia segurado à distância do braço, se você, caro espectador, fizer isso. Mas é exatamente essa escala que é o truque. Se tantas galáxias já estão em um campo tão microscópico, então o número total explode quando extrapolado para todo o céu, mesmo que os astrônomos incluam incertezas generosas e sejam bastante conservadores. E foi ainda mais longe. Depois do Ultra Deep Field, em 2012 veio o Extreme Deep Field, uma versão ainda mais aprofundada na mesma área do céu do Ultra Deep Field, que foi criada combinando todos os dados disponíveis do Hubble ao longo de cerca de uma década. No fundo, isso foi astronomia feita com paciência. Não foi tirada uma nova foto, mas sim construída a imagem mais profunda de todas a partir de muitas outras capturas de tudo o que o Hubble já viu ali, incluindo exposições muito profundas em vermelho e infravermelho. Lá apareceram cerca de 5.500 galáxias, porém em um recorte menor, pois a sensibilidade foi otimizada para a faixa onde se esperam os candidatos mais distantes e avermelhados. A questão aqui não é tanto o número absoluto, mas sim o significado disso, mesmo se permanecermos na mesma região. Como no Extreme Deep Field, cada aumento de profundidade revela novas fontes antes ocultas no ruído. Em outras palavras, os astrônomos ampliaram a idade do universo com os Hubble Deep Fields. Após o Extreme Deep Field, estimou-se o cosmos em mais de 13 bilhões de anos. Todas essas imagens tiveram um resultado em comum, cada uma forneceu um número mínimo de galáxias. Assim que começamos a fazer estatísticas, ou seja, a extrapolar quantas galáxias existem por unidade de área no céu, chegamos a números cada vez mais impressionantes, para o universo inteiro. A partir dos primeiros Deep Fields, surgiu a estimativa popular de 100 bilhões de galáxias. Algumas análises chegaram até a considerar 200 bilhões. Porque já naquela época se suspeitava que ainda faltavam populações inteiras abaixo do limite de detecção. E aqui existe uma armadilha sutil. Afinal, não se trata apenas de contar pontos, mas também de considerar fatores desconhecidos, como o número desconhecido de galáxias abaixo do limite de detecção. Ou seja, corrigir para galáxias com pouca luz ou objetos muito próximos que não podem ser resolvidos separadamente. Por isso, os números 100 ou 200 bilhões são menos precisos. Uma medição baseada em um modelo calibrado com contagens do Deep Field continua sendo importante. Essa estimativa tinha grandes incertezas e era claramente um limite inferior. Mas os astrônomos já suspeitavam disso. As menores e mais fracas galáxias também permaneciam invisíveis até mesmo no Ultra Deep Field ou no Extreme Deep Field. Isso se deve, por um lado, ao número puro de fótons, ou seja, as partículas de luz que chegam ao telescópio, e por outro lado, à própria física. Com o aumento da distância, o chamado brilho superficial das galáxias diminui bastante. Isso é o brilho combinado de todas as fontes de luz em um campo observado e em uma cosmologia em expansão. Lembramos que o cosmos está se expandindo de forma acelerada. Além disso, entra em cena o famoso fator de escurecimento 1 mais z elevado à quarta potência.
Isso descreve que o brilho superficial de galáxias muito distantes diminui extremamente rápido, porque a expansão do universo estica a luz e atrasa a chegada dos fótons. Para a astronomia, isso significa que, mesmo que uma galáxia como um todo tivesse luz suficiente, ela se espalharia por tão poucos pixels, e tanto assim. O problema é que, na prática, ela pode acabar se perdendo se os detectores não forem bons o suficiente e ainda existe o risco de confusão. No Extreme Deep Field, havia muitos pontinhos que provavelmente ainda representam sistemas inteiros ou grupos. Devido à limitação da resolução, causada pela tecnologia um pouco mais antiga do Hubble, talvez 2 ou 3 galáxias fossem vistas como uma só. Principalmente quando estão muito próximas, ou suas regiões externas são difusas demais para separar. Além de um leve desvio para o vermelho, a detecção do Hubble foi sobrecarregada. Não porque as galáxias desapareceram, mas porque sua luz foi tão deslocada para o infravermelho que está fora do alcance dos detectores do Hubble e, ao mesmo tempo, chega de forma extremamente fraca. Assim, no campo profundo extremo, foi encontrada uma ilha estelar com um desvio para o vermelho de 11,1. Um objeto como esse tem uma idade de 13,4 bilhões de anos, ou seja, emitiu sua luz em uma época em que estava a 13,4 bilhões de anos, luz de distância de nós. E nós nos lembramos disso. Claro que essa não é a sua distância atual, pois, devido à expansão do universo, ele se afastou ainda mais de nós. A distância acompanhada, ou seja, levando em conta a expansão do cosmos, para esse objeto é impressionantes 32 bilhões de anos-luz. Os astrônomos ficaram então com a sensação de que há mais, muito mais, e isso não era apenas uma intuição vaga, mas uma consequência da forma da função de luminosidade das galáxias. Se o número de sistemas menores e mais fracos aumenta rapidamente, então, abaixo desse limite, não estão apenas alguns por cento, mas potencialmente a maior parte da população. Ao mesmo tempo, a formação de estruturas nos diz que os primeiros tempos foram marcados por muitos pequenos blocos de construção, que mais tarde se uniram, que é exatamente o tipo de objeto que é mais difícil de ver. Então, já se sabia disso. Os dados mostram o topo da distribuição, por assim dizer, a ponta do iceberg. A quantidade real de galáxias está oculta na região escura, abaixo dela. É exatamente aqui que um novo telescópio deixa de ser um luxo e se torna uma necessidade, se quisermos transformar limites inferiores em estimativas reais. A mudança de geração na tecnologia nos trouxe um telescópio ao qual devo minha carreira no YouTube e que deveria tornar esses limites inferiores visíveis. O telescópio espacial James Webb, lançado no final de 2021 e em plena operação científica desde 2022. O observatório, conhecido simplesmente como Webb, é um divisor de águas para nossa questão em 2 aspectos. Primeiro, ele tem um espelho principal bem maior que o do Hubble, aumentando muito a captação de luz e melhorando a nitidez das imagens. Com o mesmo tempo de exposição, você obtém muito mais detalhes e pode separar estruturas mais finas umas das outras. Em segundo lugar, e talvez ainda mais importante, ele é otimizado para o infravermelho e cobre aproximadamente de 0,6 a 28 micrômetros, enquanto o Hubble alcança do ultravioleta e óptico até o infravermelho próximo. Mas por que isso é tão importante? Por causa do programa de TV? As galáxias, devido ao desvio para o vermelho cosmológico, palavra-chave expansão cósmica, não chegam mais em comprimentos de onda ópticos, onde o Hubble é mais sensível. A luz delas foi esticada ao longo de bilhões de anos-luz de distância, de modo que a luz que antes era ultravioleta ou visível se transforma em radiação infravermelha. O Hubble atingiu o limite de visão, pois o sinal estava fora de sua faixa espectral mais sensível. Já o Webb olha exatamente para essa faixa, com instrumentos como o NIRCam, o NIRSPEC e o MIRI, que são projetados para esses comprimentos de onda. Já a primeira divulgação científica de imagens do telescópio espacial James Webb, em julho de 2022, o campo profundo SMACS 0723, mostrou de forma impressionante do que o telescópio é capaz. Nesta imagem, com cerca de 12,5 horas de exposição, milhares de galáxias ficaram visíveis, incluindo objetos de fundo extremamente tênues que são ampliados adicionalmente pelo aglomerado de galáxias. A massa do aglomerado atua como uma lente gravitacional e destaca galáxias que, de outra forma, estariam ocultas atrás dele. Esse é um ponto crucial para o nosso empreendimento numérico.
O lenteamento gravitacional é como um amplificador cósmico que oferece aos astrônomos uma prévia de populações galácticas que, sem esse fenômeno físico, só apareceriam com segurança em campos profundos ainda mais longos. Após pouco tempo, Webb não só encontrou mais galáxias, mas principalmente galáxias muito mais distantes do que o Hubble normalmente poderia ver. Astrônomos usam o desvio para o vermelho Z para medir a distância e a época de objetos no cosmos, assim como faziam com imagens do Hubble e outros telescópios. Para isso, vale a seguinte regra: quanto maior for Z, mais antiga é a luz que recebemos hoje. Com o Webb, logo apareceram candidatos em torno de Z igual a 11. 12, 13 e até mesmo acima disso, e agora já existem exemplos confirmados por espectroscopia nessa faixa extrema, como a galáxia extremamente distante JETS GSZ 14.0 com Z em torno de 14,3, cuja luz vem de uma época em que o universo ainda não tinha 300 milhões de anos. É exatamente aí que está a revolução do infravermelho. Em galáxias tão distantes, a luz original é tão deslocada para o vermelho pela expansão que chega no infravermelho. Para comparação, o recordista do Hubble, GNZ11, estava em Z por volta de 11,1, ou seja, com luz de cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang, o que para aquela época e até hoje é impressionante. Com o Webb, as galáxias descobertas são mais antigas e estão mais distantes. A consequência, o número estimado de galáxias no cosmos deu um grande salto para cima, e esse salto já havia sido previsto teoricamente antes mesmo de o Webb fornecer as primeiras imagens. Já em 2016, quando o Webb ainda estava preso ao solo da Terra, uma equipe liderada pelo astrônomo Cristóvão Consolais, com base em dados de arquivo do Hubble e modelos sobre a frequência de galáxias, estimou que o número até então assumido de cerca de 100 a 200 bilhões de galáxias poderia estar subestimado em cerca de um fator 10. Ele e seus colegas chegaram à conclusão de que o universo observável contém cerca de 2 milhões de galáxias, ou seja, 2 trilhões. O essencial nas afirmações de Consolais não é só o aumento, mas porque surgiram mais ilhas de estrelas. Os astrônomos refletiram cuidadosamente sobre o possível número de galáxias que brilham fracamente, assim como sobre as ilhas de estrelas que surgiram ao longo da história cósmica. Segundo Consolais, galáxias pequenas e pouco luminosas predominavam em seus cálculos. No entanto, uma constatação fundamental foi a afirmação dos cientistas de que as imagens de campo profundo feitas até agora com o Hubble não conseguiram tornar visíveis exatamente essas galáxias devido à tecnologia de detecção mais antiga. Essa suposição foi confirmada alguns anos após a publicação do artigo, por meio de imagens profundas do telescópio espacial James Webb. O Webb tornou visíveis muitas galáxias que permaneceram despercebidas em imagens anteriores. Antes do lançamento do telescópio infravermelho, talvez alguém argumentasse: bem, já conhecemos 100 bilhões de galáxias, não deve haver muito mais do que isso. Agora nós sabemos. Essa estimativa era muito conservadora, porque subestimaram claramente a quantidade de ilhas estelares pouco luminosas. Os dados indicam que a estimativa de 2 trilhões é realista, talvez até conservadora demais, porque o telescópio aumentou o número de galáxias tanto no início do universo, onde se esperava numericamente muitos sistemas pequenos, quanto por causa da melhor resolução. Além disso, o Webb mostra claramente que galáxias pouco luminosas são especialmente comuns em certas épocas, como no chamado período de reionização, onde sistemas muito pouco luminosos aparentemente dominam em número. Isso é exatamente o que é decisivo para a nossa projeção, porque a soma não vem dos casos espetacularmente brilhantes, mas sim da massa das pequenas fontes. Por um lado, o telescópio espacial James Webb confirmou em série a existência de inúmeras galáxias pouco luminosas no universo primitivo. Por outro lado, também se revelam estruturas que o Hubble sistematicamente deixou de lado. Sistemas muito vermelhos, geralmente com poeira ou envelhecimento, têm luz suprimida no óptico e só aparecem no infravermelho, mostrando grande população. Esses objetos alteram a estatística das células, pois representam uma categoria totalmente nova, não apenas novos pontos, de corpos celestes que antes estavam subrepresentados em campos profundos puramente ópticos. E mesmo em regiões clássicas de campos profundos, ou seja, onde o Hubble já havia penetrado profundamente no universo, o Webb ainda vai além, porque ele resolve estruturas no infravermelho médio e separa fontes que antes apareciam apenas como um avermelhamento difuso.
O cosmos de repente não ganha mais galáxias, nós apenas finalmente as vemos na janela certa. No entanto, outro aspecto é o mais complicado de todos. No início do universo, havia muito mais pequenas galáxias que mais tarde se fundiram em galáxias maiores por meio de colisões. A análise de Consolace descreve precisamente essa evolução da densidade numérica. Por unidade de volume, havia claramente mais pequenos sistemas nos tempos antigos, enquanto hoje predominam menos galáxias, porém em média maiores. Isso torna a estatística muito complicada porque os Deep Fields são sempre um carimbo temporal. Eles geralmente contêm galáxias próximas e tardias e galáxias distantes e primitivas na mesma área, mas por isso representam diferentes épocas cósmicas. Na prática, quando se fala em 2 trilhões de galáxias, refere-se a um número total baseado em modelos no universo observável, que é derivado de funções de frequência e sua evolução. Não um simples inventário no sentido de nós as vimos todas individualmente. O ponto permanece. Assim que se leva a sério as hierarquias galácticas e as fusões, fica claro porque uma contagem ingênua baseada nas galáxias brilhantes de hoje subestima sistematicamente o cosmos primitivo. Para ilustrar o incrível aumento de desempenho dos telescópios modernos, vale a pena olhar de perto para a técnica do Deep Field Imaging, ou seja, a arte de tornar visíveis as galáxias mais distantes em um pedaço aparentemente vazio do céu. O princípio básico é simples: longa exposição, campo pequeno. Mas isso não deve nos enganar, pois por trás disso existe uma estratégia clara contra 2 inimigos: fundo e estatística. Fundo, porque os astrônomos precisam de cada segundo extra para isolar um sinal fraco do ruído do detector e do fundo do céu. Estatística, porque um campo pequeno pode ser extremamente profundo, mas também é suscetível à variância cósmica. Você pode acabar olhando para uma região do céu mais densa ou mais vazia ao acaso. Campos profundos são sempre um compromisso, pequenos o bastante para alcançar grandes profundidades, mas escolhidos para minimizar perturbações de primeiro plano e tornar o campo o mais representativo possível. Vamos imaginar que estamos em uma noite escura no topo de uma colina e queremos descobrir quantas luzes de casas podem ser vistas em um raio de 50 quilômetros. Poderíamos olhar ao redor, mas talvez deixemos de ver as luzes mais distantes porque nosso olhar não permanece tempo suficiente em um só lugar. O método Deep Field consiste em focar um binóculo em uma pequena área e observar fixamente por vários minutos. Luzes fracas vão surgindo aos poucos, quase imperceptíveis em um olhar rápido. Se transferirmos isso para a astronomia, significa o seguinte: no Hubble Ultra Deep Field, isso significou uma exposição total de cerca de 1 milhão de segundos em um campo de aproximadamente 11 minutos de arco quadrados, uma fração minúscula de 1 grau quadrado. Por que tão pequeno? Porque assim se otimiza a relação entre o sinal das galáxias individuais e o fundo interferente, ao mesmo tempo em que se concentra o tempo do detector em uma única região, indo realmente até o limite de cada telescópio. Além disso, existem truques como o dithering, que são capturas levemente deslocadas para compensar erros de pixel e melhorar efetivamente a resolução. Esse é o ponto. Deep Field não é simplesmente uma longa exposição, mas sim expor por muito tempo e combinar diferentes efeitos ópticos de forma que, a partir de muitos indícios fracos, se torne uma fonte robusta. Vamos comparar o olhar do Hubble e do Webb para o mesmo campo celeste. À esquerda vemos um recorte do Hubble Ultra Deep Field. O tempo de exposição para isso foi de 11 dias na época. À direita vemos a imagem do telescópio James Webb do mesmo campo, com um tempo de exposição mais de 10 vezes menor, cerca de 21 horas. O Webb revela muito mais galáxias extremamente tênues e brilhando em vermelho, que eram pouco visíveis ou nem sequer detectáveis na imagem do Hubble. Claro, poderíamos argumentar aqui agora: o Webb pode captar muito mais luz, tem câmeras e sensores mais modernos e opera no infravermelho. Mas os sinais recebidos pelo Webb não são apenas mais luz, eles representam, acima de tudo, mais informações na faixa espectral correta. Por isso, áreas escuras no Ultra Deep Field do Hubble, no Webb, de repente ficam povoadas por muitas galáxias muito pouco luminosas. Além disso, há a chamada separação de regiões, onde o Hubble não conseguia distinguir várias galáxias agrupadas em um único ponto de luz. Mas o Webb consegue fazer isso e transforma um ponto em várias galáxias. Essa comparação demonstra de forma clara o que significa o gargalo tecnológico.
Se tivéssemos apenas a visão do Hubble, muitos dos pontos de luz visíveis nem poderiam ser contados. Não porque eles não estivessem lá, mas porque estão abaixo do limite de detecção do Hubble ou estão na janela de comprimento de onda errada. Só o telescópio espacial James Webb amplia ainda mais o gargalo, permitindo que mais luz passe e, assim, mais galáxias entrem na nossa contagem. É importante ressaltar que nem mesmo o Webb conseguirá ver tudo. Em algum lugar ainda existem galáxias ainda mais fracas e menores abaixo do limite de detecção. E sempre existe o problema do brilho superficial. As regiões externas e difusas das galáxias desaparecem primeiro. Mas nós empurramos esse limite com cada nova geração de telescópios e cada avanço transforma um limite inferior em um limite inferior mais alto. É exatamente por isso que a contagem continua sendo um alvo móvel, não porque contamos mal, mas porque estamos aprendendo a contar cada vez mais fundo. Quem olha hoje para as imagens do telescópio James Webb fica impressionado com a quantidade de galáxias em praticamente cada imagem, não importa para onde ele aponte. Mesmo imagens que têm como objetivo principal estudar outra coisa, como uma estrela em primeiro plano ou um aglomerado de galáxias, mostram ao fundo centenas de galáxias distantes que acabam aparecendo no campo de visão praticamente de graça. Isso é uma consequência direta de duas coisas: a sensibilidade do Webb no infravermelho e o fato de que o céu distante está simplesmente cheio de fontes que aparecem nas imagens ópticas. E a famosa imagem de SMACS 0723 tornou isso icônico. Um campo do tamanho de um grão de areia, inundado por galáxias, algumas ainda ampliadas por lente gravitacional. É como se alguém tivesse aumentado o contraste e de repente percebemos que a escuridão do céu não estava vazia, mas era apenas um produto dos nossos limites instrumentais até então. Os campos profundos do telescópio espacial Hubble já são grandes reveladores. Mesmo após décadas me dedicando a essas imagens, nunca me canso da quantidade de galáxias, da sua diversidade e do significado dessas imagens para a ciência. Vocês provavelmente clicaram neste vídeo por curiosidade sobre o número de galáxias no cosmos. Se vocês já assistiram à primeira parte, então sabem que desde 2016 os cientistas estimam que existam 2 trilhões. Esse número pode ter aumentado desde então. E além da quantidade, também aprendemos neste vídeo que tipo de imagens são usadas como base para contar o número de ilhas estelares. No terceiro e último episódio, vocês não vão encontrar apenas a contagem, mas também o que realmente é uma galáxia anã, uma galáxia e um aglomerado estelar e onde estão os problemas. Na contagem concreta, há, por exemplo, galáxias em fusão, lentes gravitacionais, universos ilha alinhados um atrás do outro e assim por diante. E como os cientistas, a partir do Hubble Extreme Deep Field, realmente chegaram ao número de 2 trilhões? Portanto, sintonize na segunda-feira, 16 de março, às 18 horas, pois é quando será lançado o terceiro e último episódio da trilogia das 2 trilhões de galáxias. Desejo a vocês tudo de bom até lá e uma ótima semana. Tchau!